método para escalar o seu negócio educacional. Estou muito feliz que essa é a primeira live de uma série de lives que nós vamos fazer toda quarta-feira, 8h30 da manhã, aqui no Instagram. Não deu tempo nem de eu secar meu cabelo, gente. Hoje tá uma loucura. Levei o Inácio para o futebol. Seja bem-vinda, Tati. Mas o que importa é que hoje vai ser uma live assim, já pega papel e caneta, já envia essa live para mais pessoas, já se prepara, porque é uma live aula, tá? É uma live de bastante conteúdo, sim. E vocês vão sair daqui, qual que é o nosso objetivo? Vocês saírem daqui com o passo a passo, para estruturar um método que te permita escalar o seu negócio. Porque muitas pessoas falam de escala, eu quero faturar mais, eu quero escalar, eu quero faturar mais, eu quero escalar. Tá, mas o que eu preciso para escalar? E o ponto, assim, ó, o primeiro degrauzinho para você começar a pensar em escalar é você ter um método. Senão você se sobrecarrega, você só sai vendendo e depois como que você faz essa entrega, você não tem diferencial, você não consegue precificar, né, ter essa percepção de valor do seu cliente. Então o método ele tem diversos benefícios para você conseguir escalar o seu negócio. Enquanto o Instagram tá me entregando aqui, tá chegando mais pessoas, deixa eu compartilhar aqui também no meu direct, cadê, com os meus canais aqui, que é o Aquecimento Legacy. Deixa eu mandar aqui para esses grupos. Tá aqui, canal. Pronto. Já encaminhei para algumas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui mais quem que eu vou enviar. Tá. Pronto. Enviei para algumas pessoas. Bem, essa live, hoje ela vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Mas eu convido você a já colocar na sua agenda, toda quarta-feira, encontro marcado com a Lud, pra gente fazer o nosso café com negócios aqui, café de negócios. A gente vai subir essa live no YouTube, no Spotify. Se você tá assistindo, já deixa a gravação, né? Já deixa o seu @ de Instagram, já deixa os seus contatos ali, o que você faz, qual que é o seu nicho, qual que é a solução que você leva para os clientes, para você também fazer negócios, tá? E eu preciso dar alguns avisos antes. Primeiro, essa live, ela é um aquecimento para nossa imersão Escala Inteligente, onde nós vamos aprofundar nesses assuntos de como, né, estruturar esse método, de como estruturar o seu ecossistema de produto, de como você fazer uma venda também mais leve que te permita escala. Essa imersão, ela vai acontecer no dia 29 e 30 de abril, tá? E se você quer mais informações, se você tem interesse em estruturar o seu negócio de uma forma escalável, você vai entrar no grupo Liga das Mentoras. Nesse grupo, você pode clicar lá no meu destaque, tá? Tá escrito Liga Mentoras. Você entra nesse grupo, que lá dentro a gente vai estar passando todas as informações. Eu também vou deixar na descrição, para quem está assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, vou deixar na descrição aqui também o link do grupo Liga das Mentoras, porque lá dentro desse grupo a gente tem algumas novidades aí, a gente passa áudios todas as semanas com informações para escalar o seu negócio. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. A gente passa essas oportunidades, né, de você participar de imersões, de momentos mais profundos para estruturar o seu negócio. Então entra no grupo, porque lá dentro a gente passa ferramentas também, exercícios, tudo está dentro do grupo. É importante que você esteja dentro da Liga das Mentoras, ok? E vamos lá. Vamos começar aqui. Eu anotei, gente, tudo tá aqui, ó. Vou fazer um resumão para vocês depois e passar para vocês lá dentro da Liga das Mentoras, dentro do grupo do WhatsApp, tá?
Primeiro, eu quero entender o que você faz, Tati. Comenta aqui, a Fernanda, vocês que estão ao vivo, comenta aqui o que você faz, qual que é o seu nicho hoje, como que você trabalha. Por quê? Porque geralmente quem está em busca de construir um método, já tem essa consciência de que precisa do método, ela já passou por algumas fases, né? Fases de estar buscando entregar mais e não está conseguindo porque não dá conta de entregar, porque o seu formato de entrega tá todo individual, ou atende só por sessão, ou atende só consultoria, né? Ou tenta aumentar o ticket do seu produto e não consegue, porque não consegue fazer essa percepção de valor. E por sentir esses desafios, né, até me conta aqui se vocês passam, né? A Fernanda é assessora de comunicação e vendas. Por estar num formato muito de entrega individual e muito personalizada, acabam não conseguindo escalar. Ou seja, você chega num teto de faturamento, ou você chega num teto que, consequentemente, né, você só consegue atender X clientes, porque a sua agenda ela é limitada, todos nós temos 24 horas, né? E você fala, tá, como que eu vou conseguir, então, faturar mais e entregar menos? E eu vou fazer uma conta, gente. Eu sou formada em engenharia da produção, então quem me conhece sabe que eu sou uma mulher de contas, de métodos e processos. E vocês vão sair daqui com uma conta, por isso que eu falei, pega papel e caneta, que eu vou fazer conta aqui com vocês, para vocês verem como que criar um método vai fazer com que você fature o dobro e tenha a metade da sua hora ali de trabalho, tá? Então, vou comprovar aqui com números para vocês, tá? Me fala se vocês têm esse desafio, né, de aumentar o seu faturamento sem ter que aumentar a sua hora de trabalho. Porque o formato, se você está num formato que, tá, para eu faturar mais, eu vou ter que ter mais horas de entrega. Isso não é escala. Escala é o quê? Eu faturar mais, mas eu tenho que trabalhar menos. Não adianta, tá? O significado da palavra escala é isso. Não é só faturar mais. Eu quero escalar o meu negócio, faturar mais. Tá, mas para eu faturar mais eu tenho que trabalhar mais? Eu tenho que me esforçar mais? Eu tenho que, né, entregar mais? Então, não adianta. A Tati é afiliada. Sonho em ter um produto digital, Tati. Então, temos que conhecer um pouco mais a sua história e transformar esse sonho em realidade. Se você está determinada, com certeza você vai conseguir. Nos acompanhe, esteja lá no grupo da Liga, que aos poucos você vai expandindo aí a sua consciência, o seu conhecimento, para que você consiga criar o seu produto. Eu, quando eu comecei, em 2020, eu também não tinha nada, gente. Eu vinha 15 anos de corporativo e não sabia nada de digital. O meu Instagram era só foto pessoal, minha, do Inácio, né? Grávida, viagens, era assim. Então eu comecei no digital também em 2020 do zero, tá? Por quê? Porque eu tinha um desejo forte de trabalhar em casa, de poder fazer a minha renda, mas estando perto do meu filho, tendo qualidade de vida com a minha família. Então, se você tem um sonho, você consegue tornar ele real, só que você vai ter que construir tijolinho por tijolinho, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui, vamos anotar, 1, 2, 3, 4 passos. São 4 passos para você construir um método. E vocês já entenderam que, para você escalar o seu negócio, o primeiro passo é ter um método. Se você quer ter previsibilidade, né, se você quer ter uma entrega mais fluida, você consiga entregar. Quando eu estava ali em 2021, eu tive 50 mentoradas, tudo no individual. A minha entrega era assim, meu Deus, eu estava vendendo a minha alma. Oi, Zilda, seja bem-vinda. Eu estava vendendo a minha alma para faturar 10 mil reais, para entregar no individual. Foi quando eu comecei a alertar. Falei, 2020, 21 ali, eu falei, gente, 21 precisa ter um método. Senão, isso não vai funcionar. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Eu saí da CLT para construir minha liberdade financeira e tô aqui vendendo a alma
para fazer atendimento individual, não faz sentido, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Para você construir o método, você tem que entender que isso vai gerar um posicionamento de autoridade para você. Não é só Instagram, tá? Eu não tô falando de posicionamento do que você vai postar no Instagram. Eu tô falando posicionamento como empresária, como empresa, como marca. Então aqui já vira uma chave para você que trabalha como consultora, como terapeuta, como pessoa única ali, como você já troca essa mentalidade para um negócio. Você está construindo um negócio. Então, você ter uma metodologia, isso vai trazer um posicionamento de autoridade, um diferencial no mercado. E o que você vai fazer? Você vai pegar seu caderno aí e a gente vai desenhar. O primeiro passo é você construir e trazer a sua memória fazendo a sua linha do tempo. Dentro da sua jornada de vida, o que você desenvolveu como pessoa, como empresária, como mãe, como esposa, como profissional? O que você fez de formações? Você vai anotar tudo isso dentro do seu caderno aí, tá? No que você é muito boa para fazer? No que você faz com facilidade? O que você tem de formações, de conhecimento? Oi, Marcela, seja bem-vinda. Você vai trazer tudo isso e vai anotando, gente. Isso é o que a gente chama de brainstorm. É a chuva de ideias, né? Na produção, ali na engenharia, na gestão, na área de gestão, a gente trabalha muito isso. O brainstorm. Onde parece que vai começar tudo bagunçado, mas é assim. Então você vai anotar dentro da sua linha do tempo. Vitórias que você teve, experiências que você teve. Oi, Cris, seja bem-vinda. O que você tem de resultado? Porque muitas vezes você não está olhando... Ai, meu Deus. Deixa eu atender o interfone aqui, gente. Oi? Tá, pode deixar ele na porta fazendo um favor? Obrigada. É isso, gente. Vida real. Então, você, muitas vezes, pode ser que você esteja negligenciando a sua história. Você não está dando valor ao que você superou. Mas precisa ser algo verdadeiro. Então, você vai pegar a sua história e vai anotar. Todo o conhecimento, home office, a Fernanda colocou. O que você superou? Pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser no casamento, enfim. Você tem uma história, você tem uma bagagem, você tem diplomas guardados aí na sua gaveta, você tem resultados na sua vida, você conquistou, você superou algo. E aí começa a surgir uma ideia de método, tá? Beleza, só que o que a gente precisa? A gente precisa pegar isso tudo, no que você é boa, no que você tem conhecimento, no que você superou, no que você tem de resultado, o que você solucionou na sua vida, o que você realizou na sua vida. Você vai pegar isso e vai chegar à conclusão do quê? De qual é um problema central que você pode resolver. Entenda que todo o negócio ele foi criado para resolver um problema. Então você não está pensando mais numa terapeuta, numa consultora, numa pessoa que está ali só você sozinha. Você está pensando como um negócio. Qual é o problema que você resolve? Quais são os resultados que você teve e que hoje tem pessoas que querem ter esse resultado? Só existe dois objetivos aqui. Ou é solucionar um problema ou realizar um desejo. E aí você vai pegar essa junção de coisas que você já fez, que você já realizou, e você vai chegar num único problema que você resolve, numa única solução.
Ah, Luiz, mas eu tenho 559 diplomas, eu tenho 394 MBA, eu tenho 70 especializações, eu já superei um monte de coisa na minha vida. Tá, mas tem que ser uma coisa específica. Você vai unir isso tudo e vai ter apenas uma solução para o cliente. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem uma alta lucratividade, eu posso ajudar outras empresas a ter lucratividade. Eu tenho um relacionamento extremamente saudável, feliz, harmonioso, eu posso ajudar outras pessoas a ter um relacionamento saudável e harmonioso. Eu tenho previsibilidade no meu caixa, eu tenho uma disciplina e constância dentro da minha rotina, eu posso ajudar as pessoas a ter disciplina e constância. Eu tenho uma franquia, eu posso ajudar outras pessoas a abrir uma franquia. Eu tenho uma conexão com Deus, eu posso ajudar outras pessoas que querem ter uma conexão com Deus e não sabem como. Gente, tem diversos nichos que você pode atuar. E aí você vai trazer isso como uma solução, um problema que você resolve. Você traz uma solução para esse problema. Entenderam? Ficou claro? Ficou claro? Tudo parte desse princípio. Esse é o primeiro ponto. Qual o problema que você resolve? Beleza. Aí a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A gente tem esse problema que você resolve, que é o que você resolve, que é a promessa do de tudo que vai acontecer dentro do seu posicionamento. Instagram, YouTube. Gente, você tem que entender que rede social não é negócio. Rede social é para você fazer o marketing do seu negócio, para você expor o seu negócio para mais pessoas. Então isso tem que estar muito claro para você. Já deu clareza aí, Cris? Ótimo. Essa é a primeira chave que tem que virar. O segundo passo existe esse o que eu vou fazer, o que eu vou solucionar, o que eu vou trazer de realização para a vida dessa pessoa. Esse é o que. Esse o que é uma promessa do seu negócio. Mas existe o como eu faço com que isso se realize. Como eu faço essa empresa ter lucro? Como eu faço para abrir uma franquia? Como eu faço para ter previsibilidade no meu negócio? Como que eu faço para ter inteligência emocional? Como que eu faço para ter relacionamento saudável? Como que eu faço para criar um negócio escalável? Como que eu faço para gerir o meu negócio com mais discernimento? Como que eu faço para ter mais conexão com Deus? Como que eu faço? Entende isso? Então, o que é a promessa? O que eu soluciono? E tem o como, que é a sua metodologia. E a sua metodologia? Tá, entendi, Luz. Então, como que eu estruturo essa metodologia? Você já entendeu que a metodologia é o como eu faço para atingir tal resultado. Como que você vai estruturar? Você vai pegar aquela linha do tempo que você fez anteriormente e você vai analisar. Eu estava daquela forma, e aí o seu cliente, né, a sua persona, cliente, ela vai estar naquele momento que você estava lá no início. Cheia de dúvidas, cheia de medos, cheia de desafios, com desejo de alcançar alguma coisa, com algo incomodando e ela queria trazer essa solução para a vida dela e ela não sabia como. Mas você sabe, porque você já alcançou. Você já chegou lá. E você vai começar a estruturar o seu método da seguinte forma. Você vai fazer novamente um outro rascunho, um outro brainstorm, que é colocar o passo a passo que você fez para alcançar aquilo. O que geralmente acontece? Você já quer tudo pronto, você quer sair do problema e já ter um produto lá cadastrado na Eduz. Você já quer isso, você já quer amanhã já está vendendo. Mas não é assim.
Se você está estruturando o seu método agora, você como empresária, você vai ter que entender que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e você vai ter que pensar e planejar isso. O que a gente faz? Geralmente, as minhas mentoradas na Legacy, a gente faz isso junto em apenas um encontro. Por quê? Porque eu já fiz isso eu já perdi as contas. Com mais de 200 mulheres, ou para mais, que eu acho que depois das 200 eu parei de contar. Então isso para mim é tão rápido, quando eu escuto a história, eu já estruturo o método para ela, que eu faço num encontro ali de 1h30, 2 horas, a gente já sai com o método e o produto pronto desenhado. Se você quiser fazer sozinha, você vai ter que realmente parar e refletir sobre como que você vai construir esse método. O que você fez para chegar ao resultado, entende? Então, a metodologia nada mais é do que o passo a passo. Então, exemplo. Primeiro, você vai fazer um brainstorm. Primeiro eu trabalhei a minha mentalidade. Aí eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí depois eu trabalhei vamos dizer que é para ter mais lucratividade. Depois eu tive que fazer uma análise do meu negócio e fazer um levantamento. Aí depois eu tive que fazer um ajuste, depois eu tive que fazer isso, depois eu tive que trabalhar minhas vendas. Então, por exemplo, o meu método na Legacy. Primeira coisa, mentalidade. Depois, estruturação de metodologia e produto. Depois, estruturação de funil de vendas. Depois, estruturação de processos para delegar, implementação de automações. Então, eu sei que tem um passo. Tem gente que vai querer começar por automação. Eu já vou falar, tá errado. O primeiro passo tem que ser esse. Primeiro você tem que estruturar método, produto, depois você vai fazer seu funil de vendas, vai começar as suas vendas. Então, eu tenho o meu passo a passo, com pilares. Você desenhando o seu passo a passo, você vai ver que vai existir os pilares, né? Vai existir uma coerência entre esses passos. Ou seja, dentro de mentalidade, eu trabalho alguns passos dentro de mentalidade. Dentro de método, eu tenho alguns passos para construir esse método. Como que eu construo o método? Às vezes eu construo o método de uma forma diferente de uma outra mentora. Para construir um ecossistema de produtos, eu tenho a minha forma de produzir, como que eu produzo um ecossistema de produtos. Depois, o funil de vendas. Eu tenho uma forma de construir funil de vendas. Então, entende que a metodologia, ela vai te dar esse diferencial de mercado, porque só você tem a sua forma de fazer, porque tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você passou, tem a ver com a sua autoridade. Tá vendo como que você ganha diferenciação? E aí você vai desenhar o passo a passo. Lud, como que eu desenho esse passo? Esse passo a passo, né? Eu gosto de desenhar, apesar de que mentoria não é curso, é totalmente diferente. Mentoria é conduzir a pessoa a chegar a algum lugar. Só que o método, depois ele se transforma nos produtos. Então, método é diferente de mentoria. Método é o passo a passo para eu alcançar o que eu desejo, ou solucionar o problema que eu tenho. A partir de um método, esse método ele pode se transformar em diversos produtos. Pode se transformar num curso, pode se transformar numa mentoria, pode se transformar numa palestra, pode se transformar num workshop. Ele pode se transformar numa live, pode se transformar em várias coisas. Entende? E você cria essa coerência na sua comunicação. Como que Lud, tá aqui, peraí, deixa eu parar agora, como é que eu faço para estruturar esse passo a passo? Inicialmente, o que você vai fazer? Depois de você ter feito esse brainstorm do passo a passo, você vai pegar cada passo e você vai estruturar como se fosse uma aula.
Então, dentro de mentalidade, primeiro eu tenho que explicar para ela esse nível de consciência, eu preciso explicar para ela o que é ter uma criança interior, quais são as feridas, eu preciso explicar para ela como que é um comportamento de uma mulher que tem uma mentalidade imatura e eu preciso explicar como que é uma mentalidade de uma mulher que é madura, que é adulta. Preciso trazer ela para a consciência. Depois, eu vou passar uma ferramenta para ela fazer. Gostou, Suane? Que nome diferente, adorei. Então, eu vou construir como se fosse uma aula, tá? Eu faço assim, com slide, com tudo, né? E eu vou ter que ter uma ferramenta. Por quê? Dentro de uma jornada de aprendizado, o ser humano, ele precisa elevar a consciência, aprender, só que não pode ficar somente nesse nível. Ele tem que ter a ação, ele tem que ter a prática. Então, eu sempre instruo as minhas mentoradas, quando a gente está construindo um método, a quê? Não fazer somente aula. Não é só ficar lotando de conteúdo o seu mentorado ou seu cliente. Você vai ter uma ferramenta prática para ele fazer. E aí você sempre inclui. E você vai fazendo isso passo após passo. Como que eu construo o método? Eu vou até liberar uma ferramenta de construção de método para quem está lá dentro da Liga das Mentoras, tá? Para auxiliar vocês nessa estruturação, que é uma ferramenta do Excel, por exemplo. Então, é uma ferramenta que eu desenvolvi para ajudar na criação do método. Tem algumas pessoas que usam a IA. Eu, particularmente, não gosto de usar a IA para estruturação de método. Eu acredito que fica muito artificial. Mas você pode, depois de trazer a sua forma, você saber construir o seu método, você pode usar IA para te auxiliar em outras coisas, né? A gerar sua comunicação, a produzir conteúdo, né? A fazer outras coisas. Mas para criar o método tem que vir de você, sabe? Então a gente estrutura isso personalizado. Ficou claro? Além da Suane, a Cris também gostou. Ficou claro que a gente vai agora para o quarto passo, que é a entrega. Para a gente falar de escala. Então aqui você tem um método, aí é importante você dar um nome para o seu método, né? A nossa é a metodologia Legacy. Isso vem mais na parte de posicionamento, a gente vai ter outras lives, posso falar mais de posicionamento, mas esse método ele tem que ter um nome, né? Ele tem que ter um diferencial que é só seu. Mas aqui você já teve clareza de como estruturar esse passo a passo, tá? Ficou claro? Pra gente ir pro quarto, que é a entrega. O que é a entrega? É as formas que você tem de entregar esse método. Como eu disse, né? Pode ter vários produtos. Como que eu sempre indico começar a fazer sua entrega? Através de uma mentoria. E é dual. Lud, mas eu saí do individual para ir para o outro individual não faz sentido. Espera, mais uma vez, o que a criança que está dentro de nós sempre quer? Ela quer as coisas rápido, ela quer urgência, ela quer para ontem. Não, meu menino, se falar assim, mãe, Inácia, a gente vai para a praia. Ele, agora? Já é para arrumar mala? Criança é assim, né? Ele acha que, ele não tem noção do tempo, ele acha que assim, vamos agora. Se eu falar, vamos tomar sorvete? Ele, não, agora já tô saindo. Ele não sabe esperar que, tipo, que é amanhã. Tem aniversário do coleguinha essa semana e já tá falando na minha cabeça desde a semana passada. Então, isso é a criança que quer para ontem. Você quer criar o método, como eu falei, antes de criar o método, você já quer cadastrar na plataforma, já tá vendendo, já tá... Calma. Vamos trazer você para adulta. Você tá construindo um negócio. E aí eu vou mostrar para vocês como que a mentoria, ela é a melhor forma para você escalar. E você já começa a escalar já no segundo, terceiro mês. Ou você pode continuar fazendo sessões, continuar atendendo individual, continuar fazendo tudo personalizado, ou você pode parar, estruturar isso, e daqui a 2 meses, em vez de você estar no mesmo lugar que você está hoje, ou até pior, você está com uma entrega mais fluida, você está faturando mais,
Eu vou mostrar isso para vocês. Então, são fases. Qual é a primeira fase que você vai passar depois de estruturar o seu método? Você vai estruturar uma mentoria. Por que eu sempre indico mentoria? Primeiro, porque o mercado digital mudou. Muitas vezes você pode até não colocar um nome de mentoria, né? Porque até a mentoria já está ficando meio chata, assim, as pessoas já não estão querendo mentoria, né? A gente tem a Legacy Mentoring Club, que é um clube de empresárias, que é um local de crescimento estratégico para negócios educacionais. Mas eu vou usar o nome mentoria aqui para vocês entenderem, tá? Mas pode ser programa de desenvolvimento, pode ser programa de aceleração, isso tudo a gente tem que pensar. Você vai estruturar a sua entrega. E eu indico sempre a mentoria, por quê? Porque ela tem uma percepção de valor maior. Se você hoje tem uma meta de faturamento, coloquem aqui, qual que é a sua meta de faturamento para abril? Aproveitar que a gente está no primeiro de abril, não é mentira. 1º de abril, né? A gente já tá aí, já passou o primeiro trimestre do ano. E como estão o alcance das suas metas, né? Como está aquilo que você desenhou lá em dezembro para você atingir durante o ano? Atingiu, não atingiu? Por que não atingiu? Ou se atingiu, celebrou, tá com as novas metas, atingiu a meta, dobrou a meta? Como que tá? Qual que é a sua meta? Então vamos dizer que você tem uma meta de faturar 10 mil reais. Se você tem um produto, que é um curso, que hoje é muito desvalorizado, de 500 reais, você tem que vender 20 produtos desses. E você vai ter um alto custo, porque para vender 20 produtos, ou você tem que ter uma audiência muito grande, uma demanda muito grande reprimida, ou você vai ter que investir muito em tráfego, investir em página, né? Você tem um alto investimento. Se você faz uma mentoria e coloca essa mentoria a 2 mil reais, você só vende 10 para atingir 20 mil, você só vende 5 para atingir 10 mil. Então, somente 5, isso você faz no mês com muita facilidade no funil de vendas que a gente tem, sem ter grande audiência, sem investir em tráfego, sem ter outros custos. Muitas vezes até sem precisar ter plataforma nesse primeiro momento. Sem precisar ter site, sem precisar ter nada disso. Então, por isso que eu indico mentoria. E como que você vai estruturar? A primeira, você vai estruturar com a entrega individual. Você vai pegar esse passo a passo que você criou. Oi, Francisca, seja bem-vinda. Você vai pegar esse passo a passo e você vai estruturar alguns entregáveis. Vai ser, primeiro, sempre o alinhamento, que você precisa fazer um pré-alinhamento com essa pessoa. Então, pode ser um formulário, né? Sempre passe formulário, porque isso depois a gente usa dentro de um funil de vendas, né? E serve para produzir conteúdo também. Então, primeiro, faça um alinhamento com essa pessoa. Pode ser pré-alinhamento, passando um formulário, depois um alinhamento dentro do primeiro encontro. Alinhe expectativas. O que ela deseja, onde ela quer chegar, o que você vai entregar, como vai funcionar. Faça esse alinhamento primeiro. Depois você vai conduzir de acordo com as suas entregas que você colocou, as suas aulas, vamos dizer assim, né? Sempre com conteúdo de consciência mais a ferramenta, deixando para um próximo encontro uma tarefa, né, para ela fazer, um exercício, uma ação, um movimento, para que no próximo encontro ela tenha novamente isso, tá? Esse momento você vai estar validando o seu método além de você. O que eu aconselho você validar com pelo menos mais 2, 3, no máximo 5 pessoas, você faça essa validação do seu método, tá? Então você pode ter slide, PDF com a ferramenta, pode criar um grupo junto com essa pessoa, você e ela, né, para ficar mais organizado. E você precisa ter essa jornada evolutiva dela, né? Justamente para que no momento do alinhamento ela já comece sabendo como que vai ser essa jornada. É uma jornada de 4 encontros? É uma jornada de 5 encontros? É uma jornada de 10 encontros? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Como que a gente vai construir isso, tá?
Então, essa é a primeira etapa. Nessa primeira etapa, eu digo para vocês assim, ó, não coloca uma coisa muito longa, vai validando. Como eu disse, no começo eu comecei com 4 encontros no individual, depois eu fui para 5, depois eu fui para 6, depois eu fui para uma entrega cíclica de 1 ano, de 6 meses, depois de 1 ano. Então vai aos poucos e coloque metas, porque eu sempre falo para as minhas alunas, a gente sempre traça meta. Quando a mentorada entra, a gente vai traçar um plano de ação para atingir as suas primeiras metas. A minha meta primeira é atingir 20 mil reais. Então a gente vai traçar uma meta. Quantos? Vamos dizer que você tem uma mentoria de 2 mil reais. Então é bater as primeiras 10. Quanto tempo que você vai demorar isso? 2 meses? Então faça essa meta. Vamos dizer que você demore 2 meses para bater 10 vendas, 20 mil reais. Coloque essa meta para você. E aí você vai para uma segunda fase. Qual que é a segunda fase? É você criar esse produto como um formato em grupo, que eu falo que é um formato cíclico. Tá ficando claro, gente? Coloca aí nos comentários para ver se vocês têm alguma dúvida e eu paro e recapitulo. Qual que é a segunda fase? Aí já começamos a falar de escala. A segunda fase é quando você leva isso para um formato em grupo. E eu vou trazer uma disruptura aqui para vocês. Muitas mentoradas falam assim: ah, Lud, o meu nicho, o meu método não tem como ser em grupo, porque ele é muito personalizado. Crença. Todos os nichos, todos os métodos têm como ser em grupo. Todos. Se você tá assistindo essa live e fala assim, não, Lud, eu duvido, pago para ver. O meu não tem como. Eu sento com você no individual e eu mostro para você que o seu tem como fazer em grupo. Só você que não tá pensando. Você ainda não chegou lá. No formato de entrega, no formato de venda, que isso tem como ser em grupo. No formato de conduzir esse grupo. Então é você que não viu ainda, mas que tem como, eu te garanto que tem como. E qual que é esse formato em grupo cíclico? Basicamente, ele é composto por material gravado na plataforma. Ah, Lud, eu preciso parar para gravar tudo? Não. Fica calmo, respira. Não precisa parar para gravar. Mas precisa ter construção dessa plataforma, tá? Então precisa ter esse material gravado, precisa ter um onboarding, um processo de onboarding muito bem estruturado e precisa ter encontros individuais e encontros em grupo. Lud, minha cabeça tá bugando agora aqui. Pera aí, respira. Eu sei que buga, tá? O que você vai fazer? Dentro dessa entrega que você fez individual, você vai parar para analisar e você vai perceber, eu tenho certeza, dentro da sua jornada, assim como aconteceu comigo, que você vai perceber que dentro dessas 5, 10 mentoradas que você fechou, elas começam a te fazer as mesmas perguntas. Elas começam a ter as mesmas dúvidas. Você começa a responder a mesma coisa para uma, você responde para outra. Aí na outra semana a outra pergunta a mesma coisa. Aí na outra a pessoa tem as mesmas questões. E aí o que você vai analisar e vai refletir? Nossa, tem coisa que está em comum nessas alunas, nessas mentoradas. Isso que está em comum, você vai trabalhar nos encontros em grupo. Só que tem coisa que, por exemplo, eu vou fazer um plano de ação. Eu sempre faço personalizado para cada uma. Então, isso eu tenho que trabalhar no encontro individual. Pelo menos um encontro individual tem que ter qualquer processo de acompanhamento, mentoria, programa de desenvolvimento em grupo, tem que ter pelo menos um encontro individual. Para você fazer um plano de ação de acompanhamento com essa pessoa. Então você vai ter, anota aí, plataforma com esse material gravado, um processo de onboard muito bem feito, que é como que essa mentorada entra, se ela recebe plataforma, se ela responde um forms, se ela
acessa um grupo, por exemplo, né, o grupo das alunas e o grupo individual dela. Se ela vai ter uma ferramenta, por exemplo, a gente tem um Trello. Dentro do Trello é onde eu acompanho todas as execuções, onde tem todo o material para ela acessar também, né, de modelagem com mais facilidade, ali ela acessa mais fácil. Então eu trabalho com esse Trello. Você pode trabalhar com Drive, você pode trabalhar com Notion, várias pessoas, vai de cada uma, né? Mas precisa ter também essa ferramenta de acompanhamento, essa jornada dela, tá? Então aqui, ficou claro, gente? Eu bagunçou a cabeça e o pessoal até deu uma desesperada. Deixa eu ver quem tá aqui. Tânia e Suane. Ficou claro? Ah, ótimo, então. Perfeito. Suane, você está desenvolvendo agora o seu produto? Depois me conta. Depois eu te chamo no direct ali, a gente conversa melhor. Então, olha só, agora eu vou fazer as contas, hein? Agora eu vou parar para fazer as contas. Vamos lá. Você estrutura, ótimo, você estrutura um processo de acompanhamento, por exemplo, de 6 meses, com 3 encontros individuais, por exemplo. Então, ele tem plataforma, ele tem ferramenta, ele tem um grupo. Muito bom, né? É isso aí. Imagina o que vai ter na imersão, então, hein? Mulher do céu. Quem tá gostando da live tem que estar na imersão Escala Inteligente, tá? Dia 29 e 30 de abril. Já coloca na agenda, daqui a pouquinho a gente vai abrir ali as vagas lá dentro do grupo da Liga das Mentoras, tá? Que aí a gente vai desenhar isso mais detalhadamente. A live é muito boa, mas às vezes fica difícil porque a gente não vê, a gente não coloca slide, né? Aí fica ruim. Mas a gente consegue trazer isso com mais clareza. Entendi, Suane, beleza. Então vamos dizer que você estruturou essa mentoria. Essa mentoria que tem 6 meses com 3 encontros individuais. Então faz a conta comigo, né? A gente tem um individual, vamos dizer quem tem lá. Eu tenho só entrega individual. Coloca aí, anota aí para você ver. Se eu tenho um encontro, um programa individual com 10 encontros, por exemplo, e vou colocar 12 encontros para a gente fazer uma conta assim. Eu tenho 12 encontros individuais, anual. 12 encontros individuais. Se eu vender para 10 pessoas a 10 mil reais, eu faço 100 mil. Mas eu tenho 120 encontros individuais para entregar para essa pessoa. Você chega num teto. Como que você vai fazer para entregar 10 pessoas, mesmo que ela pague 10 mil reais, você fature os seus 100 mil, mas você tem 120 encontros individuais para entregar para essa pessoa. É por isso que você não, assim, Deus não deixa nem você crescer. Porque você vai gastar tanto tempo fazendo entrega que Deus não quer isso para você. Ele quer que você tenha desfrute. Então não dá nem para te entregar 10 clientes pagando 10 mil com 12 entregas, 12 individuais, porque você vai ter que fazer 120 individuais. Não, é surreal, não tem como. Entendeu? Se a gente for para entrega cíclica, por exemplo, que aí você já tem método, já tem estrutura, tá com a entrega fluida, já tem processo, tá tudo ok. Vamos fazer a mesma conta? Então vamos dizer que eu vendo para 10 pessoas por 10 mil reais. Fiz os mesmos 100 mil. Só que para 10 pessoas, se eu tenho 3 individuais, vão ser 30 individuais. Se é um acompanhamento de 6 meses e eu tenho encontros em grupos quinzenalmente, são mais 12 encontros. Então 30 mais 12, 42. É muito menos do que a metade. Só de horas de entrega. Então você tem 42 encontros que você vai fazer com as pessoas ali. Oi, Carla, seja bem-vinda.
E você faz quanto de faturamento? O mesmo, 100 mil. Vamos duplicar? Vamos fazer com 20? 20 pessoas? Vamos dizer que eu tenho 20 pessoas ativas ali, pagando, 20 pessoas entrando. 20 vezes 3, 60. Mais 12, 72 encontros. Ainda é menos do que 120, não é? Um pouquinho mais da metade. 20 pessoas pagando 10 mil, dá quanto? 200. Não falei no início da live que eu ia mostrar para vocês? Trabalhar a metade e faturar o dobro? Então eu não tô aqui só para falar que fazer, né? Como você vai fazer o dobro de resultado e entregar metade? É muito fácil essa conta que eu fiz no finalzinho aqui da live, né? Ah, é só você fazer essa entrega. Só que para você fazer essa entrega, você tem que ter toda essa estrutura de metodologia, de como fazer a entrega, de ter todos esses processos para você conseguir chegar nesse resultado. Né? Não estou aqui para iludir, para falar que é tudo muito sonho, né? Muita caixinha dos sonhos. Mas não, vamos trazer para a realidade. É possível? É. Mas existe esse processo a fazer, tá? Agora me conta se fez sentido, qual foi a chave que virou aí, o que valeu a pena você estar até no final dessa live comigo. E reforço o convite para estarmos juntas dentro do grupo Liga da Mentora. É um grupo gratuito, tá? É um grupo onde eu envio lá essas chaves semanalmente para vocês, passo ferramentas, passo exercícios, né? Você tem a oportunidade de participar das nossas imersões. Então, reforço o convite para você estar conosco lá na Liga, tá? Tá ali dentro dos meus destaques. E para a gente finalizar, eu quero saber como que foi para vocês, qual que foi a chave que virou. Espero que você saia dessa live transformada, com a cabeça explodindo aí, para colocar a mão na massa e já transformar a sua entrega numa entrega escalável, tá? E conta comigo, se bugar na hora de fazer ali, me chama, a gente agenda uma conversa, né? Agenda um diagnóstico do seu negócio e se fizer sentido, você pode vir aqui acessar a nossa ambiência, tá? A nossa Legacy Mentoring Club. Fique com Deus, Tani. Tânia. É porque tá tudo escrito junto, eu confundo, gente. Tânia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live, semana que vem.